onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, vem Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito, vem enche esse lugar, Senhor. Queremos estar em tua presença. Queremos mais de ti. Eu quero estar neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, em tua presença, Senhor. Nada, nada nos atrai, Senhor. Só queremos tua presença. E em tua presença, Senhor Jesus. Oh, em tua presença, Senhor Jesus.
satisfaz, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais da Tua presença, Senhor. Boa noite, jovens do Avivamento! Gostei. Gente, abra aí na Gênesis, capítulo 15, versículo 7. E vai dizer assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que lhe possuirá? Respondeu: Tome uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, mas de frente às outras. Não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre cadáveres, porém Abraão enxertava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também julgarei gente que te assujeitar-se, pois sairão com grande riqueza, e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, pôs o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gente, o que eu quero dizer aqui é que Deus... Desculpa, estou nervosa. É que Deus tem... a palavra de Deus... Gente, eu não vou conseguir, desculpa. Gente, amém, é isso. A palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus! Vamos continuar a adorar o Senhor. Vamos pedir ao Santo Espírito, abra os nossos corações, os olhos do nosso coração, e vamos adorar o Senhor. Amém. Aleluia. Queremos ver, Senhor Jesus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Vamos declarar: abre os olhos do nosso coração, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, mais uma vez. Abra os olhos do meu coração, abra os
pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 santo. Oh, vamos chamar ele é santo, ele é 3 vezes santo, 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 santo. Quero te ver, santo, 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 santo. Quero te ver. Pois toda autoridade nele foi dada. Oh, vamos exaltar o nome do Senhor, porque Ele é poderoso. Aleluia, Ele é santo. Queremos te ver, Senhor. Aleluia. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te mais uma vez, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar com o nosso coração, pois queremos te ver, Senhor. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Aleluia. Nunca pare de declarar que Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso. Oh, aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os experientes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo,
quem foi perdoado e redimido foi. Canto, obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor. Aquele que é livre leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. O teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. O povo canta, o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Vamos declarar que os anjos clamam. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Oh, pois tu és santo, 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 Senhor. Exaltamos, oh, santo para sempre. Oh, o povo canta, canta o nome do Senhor. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Oh, digno, pois tu és digno. Oh, Ele é digno de todo louvor. Oh, Jesus, vamos declarar que Ele é
o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Oh, vamos declarar, digno é o Cordeiro, sem nos cansarmos, declarar, pois Ele é digno, digno tu és, digno é o Cordeiro, 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 tu és santo, santo, eu Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, tu és santo, santo, e eu Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, santo, tu és santo, santo, eu Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro, 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 tu és santo, santo, eu Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, oh, pois tu és digno, merecedor de todo louvor, digno, pois Ele é digno, Ele é digno, não podemos nos calar, vamos declarar que Ele é digno, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, com toda a fé, com nossas forças, vamos declarar que Ele é digno, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o digno, 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 sem nos cansarmos, que Ele é digno, declarar, Ele é digno, digno é o Cordeiro, pela última vez vamos declarar que Ele é santo, tu és santo, santo, eu Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro,
poderoso, digno, Ele é digno. Aleluia, Ele é exaltado, poderoso. Obrigado, Senhor. Somos gratos de poder te adorar. Obrigado por nos libertar, Senhor. O teu amor nos liberta, Senhor. Ninguém é como o nosso Deus, pois Ele é poderoso, Ele é digno, merecedor de todo louvor. Oh, vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Continuando nessa mesma unção, vamos declarar junto como igreja, amém? E os anjos clamam. Será que eu posso ouvir só a igreja neste momento? E o teu povo clama. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Aleluia.
Ti, Pai. Tudo é para Ti, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus. Aleluia. Tudo é para Ele, amém. É para Ele, é para Ele, é para o Senhor. Aleluia. Pode se sentar neste momento. Queremos conhecer aqueles que nos visitam. Você que nos visita, faz um sinal assim com a sua mão. Temos amém, tem um guerreiro ali. Amém, tem lá atrás. Amém, sejam bem-vindos. Amém, a família metodista. Como que é que nós recebemos os visitantes aqui? Amém? Como que os jovens do Impact Away que recebem os visitantes aqui na Metodista Livre? Vamos lá? Vamos lá, hein? Todo mundo cantando. É um prazer, com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém. Sejam bem-vindos no nosso meio. Espero que gostem e volte mais vezes. Amém? É isso. Bom, quero chamar o pessoal do coral aqui na frente. Pessoal do coral, vamos estar fazendo a apresentação agora aqui no coral. Quero pedir uma pessoa para estar descendo com o púlpito, fazendo favor. E é assim, quando o pessoal do coral vai se organizando, porque ontem foi muito rápido, eles não se organizaram, então ficou algo meio embolado. E vocês não prestem atenção lá, eles estão se organizando. Presta atenção aqui em mim. Você que chegou mais cedo, conseguiu escrever aqui o nome de uma gratidão. Estava ali, escreve o nome de uma gratidão que você tem a Deus, né? Então, você que escreveu, nós vamos sortear aqui 2 conjuntinhos de pulseira, amém? Enquanto isso, eles estão se organizando. Só estou aqui ganhando um pouquinho de tempo, viu? E é lá, então vamos ver. Você que escreveu, vamos ver quem que vai ganhar. Pedir aqui o... Samuel, tira aqui, Samuel. 2 papéis, tira de uma vez. Já está quase, né? Ok, vamos lá. Lê, vamos ver quem ganhou. Olha, mas tem que ter nome. Olha, sou grato pela família que tenho e todas as pessoas que me rodeiam. De quem é? Larissa Silva! O outro, tirou 2? Tá, vamos lá. Pode escolher, você foi a primeira, então. Amém. O outro, grato por minha família. Que bênção! É o Aliston. Visitante! Aí, ó! Visitante, seja bem-vindo! Essa igreja ama você! Estamos dizendo! Essa igreja ama você! Amém! É isso aí. Então, já se organizaram, viu? Hoje deu tempo para se organizar. Podemos começar, né? Vamos lá, você vai soltar. Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro.
pode cantar essa canção, amém? As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Podemos voltar com o púlpito, amém? Guerreiro, amém. Aleluia! Morte, choro, tristeza e dor nunca mais, amém? Está chegando o tempo, amém, igreja? Está chegando o tempo em que breve Jesus vai vir buscar a sua igreja. Amém. Amém. Boa noite a todos. Quem aqui está feliz esta noite por estar na casa de Deus? Amém. Na nossa último dia da conferência. E agora vamos a um momento mais importante, que é as ofertas. Vamos abrir lá em Provérbios 3, o 9 e o 10.
E diz assim: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Então, o que é que neste texto nós podemos tirar? Que nós devemos honrar sempre a Deus, mesmo com os nossos recursos. Quando decidimos dar a oferta ou os dízimos, é como se estivéssemos a dar um presente a Deus. Nós estamos a dedicar as nossas primícias e isso Deus agrada-se porque nós estamos a dar o que nós temos. Por exemplo, eu vejo assim. É como se eu, todos os meses, eu recebo o meu salário, né? Graças a Deus. E todos os meses eu tiro um bocadinho para dar a Deus. Eu não vejo como uma obrigação. Nem o vejo como algo... É uma obrigação, exato. Mas eu não vejo como algo que eu penso assim... Ai, hoje tenho que dar o dízimo. Ai, mas será que eu podia comprar uma roupinha? Comprar uns ténis? E jantar fora? Não. Eu não vejo assim. Eu vejo como eu tivesse a dar um presente a Deus. Amém. Uma prenda, como nós gostamos de receber prendas, Ele também gosta de receber prendas. Então, Deus agrada-se quando nós honramos-o. E os dízimos e as ofertas é como se nós estivéssemos a honrar o nosso Pai. Como se estivéssemos a honrá-lo, a dar o que nós temos. Um pedacinho do que nós temos. Alguém aqui pensou assim, eu tenho que dar o dízimo. E alguma vez precisou desse pedacinho que deu a Deus? Quem precisou, levanta a mão. Alguém pensou assim, se eu tivesse dado o dízimo, eu precisava para pagar aquela conta. Precisava para, se calhar, ir jantar fora? Alguém? Não, exato. Deus nunca deixa que nos falte nada. Amém. E mesmo que nós estejamos a passar por alguma situação financeira, Ele supre tudo. Aleluia. E é como o meu pai diz, vai tudo dar certo. Aleluia. Mesmo não sendo como nós queremos, vai tudo dar certo. Então, e nós temos um exemplo que é a nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja missionária. E nós, todos os meses, damos sempre um bocadinho para as missões. E a nossa igreja tira sempre um bocadinho para as missões. A nossa igreja tira um bocadinho para ajudar a família Sousa, um bocadinho para ajudar a escola da Guiné. E nós todos fazemos parte disso. Fazemos parte das missões, de um bocadinho que é enviado para aquelas nações. Nós todos, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, nós fazemos parte disso. E para nós tem que ser um orgulho, porque nós podemos dizer, eu não estive, por exemplo, na construção da escola da Guiné, mas com as minhas contribuições, eu estive lá. Com um bocadinho que eu contribuí, eu estive lá e faço parte disso. Deus nunca deixa que nos falte nada e que nesta noite nós possamos trazer o nosso melhor, o nosso dízimo, a nossa oferta para Deus, para podermos honrá-lo. Queria pedir que se colocassem de pé. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esta conferência tremenda que Tu nos tens dado estes 2 dias. Pai, obrigado, Pai, por nunca nos deixares que nos faltasse nada nas nossas necessidades, Pai, na nossa nível financeiro, Pai. Pai, obrigado, Pai, por teres sempre suprido as nossas necessidades. Pai, abençoa, Pai, cada pessoa, Pai, que está a passar por alguma dificuldade, Pai. Pai, que Tu possas, Pai, vir suprir, Pai, as necessidades dessa pessoa e vem abençoar cada vez mais, Pai, a Tua igreja, Pai, cada membro desta igreja, Pai. Que Tu possas, Pai, vir dar, Pai, abundância, Pai,
a todos os teus filhos, Pai. Oh Deus, tu possas vir, Pai, com a tua presença poderosa, Pai, em cada um de nós, Pai. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar: tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Amém.
Amém. Pode se sentar. Agora a gente vai estar apresentando um teatro. Eu quero pedir... Luan, tira aqui o púlpito para mim, por favor. 2 guerreiros. Pode ser o Tiago também, Tiago. Tio do Luan. Amém. E nós apresentamos esse teatro ontem também, né? E vamos estar falando sobre as distrações. O que é que tem nos distraído? O que tem nos distraído da presença do Senhor? O que tem tirado, né? O que tem feito... O que tem nos distanciado da presença de Deus? O que tem te distanciado? O que tem te distraído? Reflete aí neste momento. Amém? Enquanto isso, a equipe está se preparando lá atrás. Estou aqui novamente tentando dar só um tempinho para eles se prepararem. Mas, enquanto isso, nem com que venhamos refletir o que tem nos distraído. Vamos fazer aqui um exemplo das redes sociais. Mas muitas são as distrações do dia a dia. Sim, as redes sociais é um exemplo de distração. Mas também pode ser a televisão, que às vezes ficamos o dia inteiro. Ah, mas eu trabalho. Tá bom, mas às vezes no final de semana a gente fica o dia inteiro na TV e não tiramos um minutinho com Deus, né? Para ter o nosso tempo de intimidade com o Senhor. Essa distração pode ser até mesmo o trabalho, porque às vezes trabalhamos tanto, que quando chegamos em casa não conseguimos tirar 10 minutos para entrar para o nosso quarto, né? E orar ao Senhor. Então, vamos dar o exemplo aqui das redes sociais, mas com que venhamos refletir o que tem nos distraído, o que tem feito com que venhamos distanciar da presença de Deus. Com que esse teatro venha falar na sua vida. Amém? Tá ok aí? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. O nome da peça chama Distrações. Amém. Vou ir orar agora. O momento mais especial para mim é o momento da oração. Na verdade, é quando a gente fala com Deus, né? Então, eu acho que não tem momento melhor do que a oração. Só que eu estou passando por um momento meio complicado na minha vida. Eu espero que Jesus me ajude. Enfim, Senhor Jesus, primeiramente, muito obrigada pelo dia. E, segundamente, eu preciso muito da sua ajuda. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Jesus, eu estou me sentindo muito distante do Senhor, sabe? Eu não sei porquê. Eu estou tão distante do Senhor, parece que sim. Eu estou aqui, tem um abismo muito grande e o Senhor está logo depois. O que está acontecendo, Jesus? Por que eu estou distante do Senhor? Jéssica, tu nem sabes o que eu acabei de descobrir. Tá falando? Aquela pessoa lá tirou a aliança da biografia. O quê? Não, peraí, Jesus. O quê? Como Deixaram lá. assim? Tirou? Terminaram. É término. É término. Não acredito, mas eu sempre duvidei. Claro. Eu sempre duvidei. Aquilo não estava cheirando coisa boa. Aquele relacionamento tinha Desde o traço. início. Tinha. Você sabia como ela olhava pra ele? Oh. A
Glória a Deus. Amém? Amém. Então é isso, né? Foi de uma forma um pouco cômica esse teatro, mas é o que acontece no dia a dia. E é o que eu disse antes. As distrações nos afastam da presença do Senhor. E é isso. Amém. Não faz não. Imprevistos acontecem. Aqui é tudo ao vivo. Amém? Então, vamos chamar o pregador da noite. Afinal, quem é o pregador dessa noite? Cadê a bateria? Ele vai lá, vem cá, né? Amém. Ah, Jesus. É porque é bom, sabe, fazer um suspense, né? Mas com que o Senhor continue falando no seu coração nessa noite, amém? Na hora do louvor, quando eu estava aqui, eu disse, há fogo aqui em cima deste altar. E com que esse fogo venha estender sobre a igreja. E é verdade, eu não estava mentindo. Há um fogo aqui neste altar, né? A unção do Senhor, ela se encontra aqui neste lugar. Eu creio que o Senhor vai continuar falando muito ainda no seu coração através da palavra ministrada. Amém? O nome dessa conferência é Avivados. E é o que a pastora Laís pergunta à noite, avivados para quê? Para que a gente pede isso? Não é verdade? Para que o Senhor venha usar as nossas vidas. Para isso queremos ser avivados. Para alcançar os que estão lá fora, perdidos, precisando serem libertos. Então, o baterista já está aqui. O pregador da noite de hoje vai ser... É ela. É ele! Com vocês. Eu sempre quis ser apresentadora quando era criança de programa. Tá mais ou menos. Com vocês nessa noite, o apresentador da noite, o pastor Júnior Araújo. Amém. Vigia, menina. Já não basta a atenção que a gente tem aqui com a apresentação dessa, né, pastora Larissa? Isso é normal, Graça. Tremer, isso é normal. Nós temos que acostumar, né, com esse temor. Não tem como não tremer diante da palavra do Senhor, porque é uma grande responsabilidade, né, porque através dessa palavra o Senhor dá destino famílias. Então é uma responsabilidade muito grande, e por isso que há um temor e tremor, a gente treme mesmo, isso é normal, né? Quero desanimar você que está iniciando o seu chamado, né? Se acostume, né? Que o Espírito Santo venha nos dar graça a cada dia, para que nós possamos cumprir um plano que Ele tem na nossa vida. Amém? Eu quero ministrar nessa noite, tá bem que a pastora Laís veio ontem, já preparou, né, a igreja, que às vezes nós podemos falar aqui nesta manhã, né? Abri comigo lá no livro de Isaías, capítulo 6. Na verdade, é um desafio muito grande, né, de estar aqui ministrando, não só para os jovens, né, para toda a igreja. É um desafio ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer os pastores de jovens, pastor Deiro, pastora Ivna, os nossos pastores, né, pastor Eduardo, pastora Cindy, pastora Cidá, pela confiança nessa noite. Amém? Isaías capítulo 6. Antes de eu ler, e eu tenho um hábito, irmãos, de convidar as pessoas
no final da ministração, porque eu entendo que o fogo começa pelo altar. Pelo altar, a preparação, a equipe de louvor, tudo foi ministrado aqui. Uma presença tão real nessa noite. Amém? Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu me respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Só ter aqui. Feche os teus olhos. Mais uma vez, faça uma oração diante do Senhor, apresentando a sua vida. Pai, nós te louvamos, ó Pai, nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença tão real neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando nós entramos em tua presença, e o Senhor diante, meu Pai, de uma orquestra celestial, perfeita nos céus, como diz a tua palavra, Senhor, em Apocalipse, que há uma adoração contínua nos céus, dia e noite, dizendo: santo, 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 digno é o Senhor. E quando nós, Pai, chegamos diante da tua presença e abrimos os nossos corações, o Senhor se levanta do trono e vem ter conosco. Obrigado, Senhor, pelo esse privilégio, através do teu Filho, Senhor Jesus, que o véu que nos separava já não nos separa mais, Senhor. E hoje nós temos acesso à tua presença diante de ti, Senhor. Queremos colocar, Senhor, cada vida, cada família representada aqui nessa noite diante da tua presença. Toma minha vida, Senhor. Esconde-me, Pai, atrás da tua cruz nesta hora. Que não eu, Senhor, mas o teu Espírito Santo, através da tua palavra, Senhor, nos convence, Senhor, do caminho mau, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, ela possa encontrar morada em nossos corações, Senhor, e produzir mudanças e mudanças que permaneçam em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Mas foi um desafio eu preparar essa ministração, porque, na verdade, eu estava preparando outra ministração e o Senhor ministrou esse texto, essa passagem no meu coração. E todas as vezes que nós lemos Isaías capítulo 6, imediatamente nós pensamos no chamado, que ele fala aqui. E nós vamos falar sobre isso também nessa noite. Mas algo mais profundo nós vemos aqui na vida de Isaías. Isaías, ele não está ali iniciando o seu ministério no capítulo 6. Ele já vem no capítulo 1 profetizando. E aqui no capítulo 6 relata a morte de Uzias. Aí ele vê a situação, por que mostra tão... Essa parte aqui, parece que Uzias, ele toma a cena do chamado agora de Isaías, porque Uzias era um rei muito importante. Deus usou ele poderosamente para mudar a situação do povo de Israel. Era uma potência. A Bíblia diz que ele inicia e Deus acha graça sobre a vida dele.
E Deus abençoou ele poderosamente. E Isaías, ele vem de uma família real e ele acompanha esse reinado. Ele não só como profeta, mas ele se torna amigo de Uzias aqui. Ele tem conhecimento, ele está mais próximo, ele sabe de tudo que está acontecendo. Só que Deus, irmãos, a Bíblia fala em Crônicas que ele agora desobedece, porque a riqueza era tanto poder, tanto que subiu para a cabeça dele, e a Bíblia fala assim, e Uzias se corrompe. Deus achou graça e abençoou, Deus liberou uma palavra sobre a vida dele, que ia levantar ele como um rei poderoso. Ele governou durante 52 anos. Tinha um domínio, tinha um império fortificado, mas aquilo subiu para o coração dele e se corrompeu. Não foi o fim como deveria ser o início. Por que eu estou comentando isso? Porque Isaías agora tem uma visão, irmãos. Deus estava mostrando a Isaías, sabe o que Deus estava mostrando? Esse rei eterno é passageiro, passou. Existe um reino eterno. Eles não é eterno. Vai passar reis e entrar reis, vão passar. Agora eu, Senhor, sou o rei dos reis, Senhor do Senhor. Deus está dando ele uma visão de quem era Deus. Porque certamente Isaías estaria abatido, irmãos, com a perca desse rei. Às vezes ele sentiria, e Deus agora vem dando ele uma visão para que ele pudesse confortar o coração. Isaías, irmãos, ele começa o seu reinado, seu ministério profético, em 740, e Deus usa ele como profeta durante 40 anos. De 740 até 701, Deus ali usando ele. Isaías, ele era muito conhecido. Ele tinha um chamado profético poderoso, tanto que Isaías, ele foi o profeta messiânico, preparou. Nós vemos o livro de Isaías, ele é 66 capítulos, ele é dividido em duas partes, ele é uma mini bíblia. Do capítulo 1 até o 39, irmãos, ele fala sobre do juiz de Deus. E a partir do capítulo 40 até o 66, ele fala o quê? Da redenção de Cristo. Ele apresenta Cristo como centro. E ali nós vemos que nos finais do capítulo de Isaías, ele fala, sabe o quê? Dos finais do tempo, ele está falando de Apocalipse. Então ele está o quê? Prevendo tudo o que vai acontecer e preparando. Eu vejo Isaías como João Batista. João Batista preparou o caminho para Jesus, mas aqui Isaías, ele prepara o cenário muitos anos antes daquilo que não era nem passava na mente humana. Ele já estava profetizando. Então era um profeta fortificado em Deus, preparado para aquele tempo. E agora ele tem essa visão e Deus começa a mostrar para ele algo que ele nunca tinha visto e nunca tinha experimentado. E quando eu estava a analisar esse texto, irmãos, há uma profundidade muito grande. Se eu entrar numa introdução de Isaías, o tempo não dá, porque é um texto muito rico e um profeta muito usado por Deus. E eu estava a pensar nesse texto e vendo, né, o tema, né, dessa conferência, Avivados. E quando nós falamos avivado, passa tantas coisas na nossa mente, né, como a pastora Laís ministrou, queremos ser avivados. Para quê? Qual o significado de nós sermos avivados por Deus? Qual é o significado de nós estarmos aqui numa conferência de jovens, presenciar algo, irmãos, palpável, que a presença de Deus, como é nessa noite? E a pergunta é, para quê? E depois disso aqui, o que vai acontecer conosco? E nós vemos aqui na vida de Isaías um exemplo, irmãos, que nos ensina. E o Senhor ministrou meu coração um tema que é olhando para dentro. É o tema do nosso ano. De dentro para fora. E nós vemos aqui no capítulo 6. Deus mostra a Isaías. Mesmo ele sendo um profeta, mesmo Deus já usando ele, mostra para ele a necessidade, irmãos, de uma mudança. E aqui nós iniciamos o texto quando Deus mostra para ele mesmo, vê a necessidade. A primeira coisa para que eu possa ser avivado por Deus, para cumprir um propósito em minha geração, a primeira coisa que eu preciso entender é reconhecer o estado que eu me encontro, irmãos.
Quando Deus apresenta Isaías, irmãos, quando ele tem aquela visão, eu imagino ele vendo os céus abertos, com os olhos nus, vendo algo que ele nunca tinha visto. Ele presencia algo que acredito que ninguém tinha visto o que Isaías estava vendo, irmãos. Mas ele viu uma necessidade. E o grande erro que às vezes acontece conosco, irmãos, pelo o tempo da nossa caminhada, que nós começamos a caminhar diante do Senhor, achamos que estamos perfeitos o suficiente para cumprir o chamado de Deus. Já estou preparado, já estou pronto. E Deus nos ensina aqui, irmãos, através do profeta Isaías, a necessidade, sabe por quê? De nós olharmos para dentro de nós. E aqui Isaías ele vê assim: ai de mim, Senhor, que estou habitando no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, os meus olhos viram o Senhor. Em outra tradução fala, que ele fala assim: ai de mim, Senhor, que eu estou perdido. Um profeta. O perdido aqui não era que ele estava desviado, irmãos. Não é isso. O perdido, sabe o que? Da situação que estava acontecendo. Ele estava sem rumo, sem saber o que ia fazer. Ele fala: ai de mim, Senhor, eu não sei o que faço. Por isso que Deus apresenta a ele mostrando, sabe o que? Um trono permanente. Está dizendo aqui: há um rei que passa reinos e entra reinos, ele permanece. Mostra para ele: eu sou. Você pode estar abalado porque o rei está morto e você já está pensando o que vai acontecer. Há um rei que está no domínio de todas as coisas. Mas agora ele, sabe o que? Ele olha para dentro dele e fala assim: Senhor, eu não sei o que faço. Eu estou perdido. E às vezes, irmãos, nós temos um chamado, Deus nos chama, e às vezes nós sentimos dessa forma: não sei o que eu faço mais, Senhor. Às vezes são tantas pressões, tanta luta que vem sobre a nossa vida, que nós não sabemos, eu não sei. Mas o grande erro que acontece, nós falamos somente para nós. Isaías agora ele se derrama diante do Senhor: Senhor, não sei o que eu faço, eu estou perdido. Ele olha para dentro dele e lança para fora diante de Deus. Deus o conhecia, irmãos, por isso que Deus chamou. Assim como Deus me conhece, Deus te conhece. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das falhas, dos erros que nós cometemos. Mas mesmo Deus sabendo, é necessário que eu, sabe o que? Coloque para fora. Eu apresento diante do Senhor: Senhor, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço, Senhor. Deus estava ensinando Isaías para que ele pudesse viver, sabe o quê? Um verdadeiro profeta. Para cumprir o que ele cumpriu diante do Senhor, ele precisava olhar dentro dele. Para que nós, irmãos, sejamos avivados, para que nós possamos, sabe o quê? Influenciar as pessoas pelo avivamento que nós desejamos e estão querendo viver. Preciso, sabe o quê? Começar em mim. Olhar a necessidade que precisa ser mudada. E aqui ele entendeu isso. Ele viu que algo precisava mudar sobre a sua vida. No Salmo 51, irmãos, 3, o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, depois de ter envolvido com Batseba, ele cai em pecado. Agora no Salmo 51, 3, ele fala: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está dizendo: eu conheço. E quando nós não reconhecemos, irmãos, nós veremos as percas que nós temos. E Davi, ele continua dizendo no Salmo 51, ele continua dizendo aquilo que ele tinha perdido. Aquilo que era para ele mais importante, ele estava o quê? Perdendo. Por isso que ele reconhece: eu sei, eu conheço as minhas transgressões. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei quem eu sou. Algo que eu preciso mudar.
Ninguém precisa chegar em nós, irmãos, e dizer aquilo que nós precisamos mudar. Nós sabemos aquilo que precisa ser mudado em nós. É preciso nós colocarmos para fora, olhar dentro de nós e tirar para fora, diante do Senhor. Você sente um avivado? Às vezes a gente tenta preparar uma palavra, né? Aquela palavra que... Mas Deus, para cumprir o plano dele, irmãos, nessa terra, nas nações, na nossa vida, precisa nos preparar. Então ele começa olhando para dentro dele. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que está dizendo? Assim, olha, se eu errar, irmãos, há um advogado que é meu Senhor, que ele vai me perdoar. Só ele tem o poder de me perdoar. Mas quando eu apresento para ele, quando eu dou nomes, aquilo que precisa ser limpo sobre a minha vida. E às vezes nós temos a dificuldade. A segunda coisa que Isaías nos ensina, além de olhar para dentro, eu preciso mudar o tipo de palavra que sai dos meus lábios. Amados, quando nós olhamos esse texto, um profeta ele vai usar o quê? As palavras. Palavreado. E quando ele fala assim, Senhor, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quais seriam as palavras que saíam dos lábios de Isaías, irmãos? Precisamos deixar Deus tocar aonde precisa, irmãos. A necessidade de Isaías era tocar nos seus lábios. Às vezes a minha necessidade ou a sua necessidade pode ser em outras áreas. Como foi o teatro aqui, às vezes são redes sociais. Eu preciso deixar ele tocar. Deus, irmão, só vai tocar onde nós permitimos. Só onde nós darmos legalidade para ele tocar. Quando nós colocamos diante de Deus. Deus que falou que Isaías estava com os lábios impuros. Ele viu a necessidade, irmãos. Ele viu a necessidade de uma mudança nele. Às vezes nós pedimos, Senhor, me muda. Deus não vai nos mudar. Deus não criou um robô. Me muda, Senhor. Não, eu que preciso tomar iniciativas de mudança. Deus só vai mudar algo na minha vida, irmãos, aquilo que eu não tenho capacidade de mudar. Mas aquilo que eu tenho capacidade, eu preciso mudar. Eu tenho que tomar uma posição diante de Deus. Queremos ganhar nessa nação para Cristo, eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar a minha postura. Eu quero influenciar a escola do trabalho, onde eu preciso mudar a minha postura. Deus estava dizendo para Isaías, para você ser um grande profeta, daquilo que eu estou planeando, precisa mudar algo. Assim é na minha vida e na sua vida, precisamos mudar algo, irmãos. Eu preciso deixar Deus tocar aonde precisa ser tocado, irmãos. Às vezes a gente treme, porque é muita gente concentrada olhando para a gente, né? Deus te chamou para uma grande obra, irmãos. Você não entendeu.
Deus te chamou para uma grande obra. Deus me chamou para uma grande obra. Deus não me resgatou, irmãos, para ser mais um, não. Deus nos resgatou para cumprir uma grande obra. Está em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Jesus não veio e morreu naquela cruz para ser um grande mártir. Não, Ele veio e morreu para o quê? Para nos libertar da escravidão e nos dar, sabe o quê? Uma grande comissão. Então Ele tem uma grande obra na minha vida e na sua vida. Ele tem um plano sobre a sua vida. Mas para isso, precisa, sabe o quê? Começar em nós. Nós lançarmos para fora tudo que precisa ser mudado em nós, irmãos. Deixar Deus trabalhar e tocar onde precisa. Em Mateus 15, 18 fala, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Porque aquilo que sai da nossa boca, irmãos, porque já está no coração, precisa lançar para fora. Tem que limpar. Então Deus agora começa a trabalhar o que para mudar sobre isso na vida de Isaías. Em Provérbios 13, 3 diz, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Pontos que precisa Deus trabalhar sobre a nossa vida, para que nós sejamos um testemunho vivo, aonde nós passarmos. Como foi lido aqui na abertura pelo pastor Deuler. Uma carta aberta. Mas precisa mudar, para que as pessoas dê credibilidade naquilo que nós falamos. Ele toca na boca de Isaías. Se você fazer uma análise da sua vida, onde você acha que Deus precisa tocar, irmãos? Infelizmente, uma grande parte, a única coisa que eles pedem para Deus tocar é no seu lado financeiro. É o que mais pede, irmãos. Você já fez jejum para Deus te ajudar você a melhorar o seu comportamento? Paga um preço, desse Deus, eu quero ser melhor. Vou dar um exemplo para mim. Eu quero ser um bom pai, mas eu preciso pagar um preço. Eu quero ser um bom filho. Então eu preciso que Deus, irmãos, Ele tenha liberdade de tocar aonde precisa na minha vida, para que eu possa viver os planos, os projetos dEle. É muito bom o que nós estamos sentindo nesse ambiente, é muito bom aquilo que nós estamos desfrutando desde ontem, irmãos. Mas e depois? Ainda tem mais um pouquinho amanhã, né, o culto de domingo, mas e na segunda? E na terça? E na quarta? Então eu preciso ver essa necessidade em mim, irmãos, e apresentar diante de Deus, para que eu possa viver. Em Salmo 24, 3 e 4, fala, quem subirá ao monte santo do Senhor, quem estará no lugar santo? O salmista está fazendo a pergunta, quem vai subir? Aqueles que têm as mãos limpas, irmãos, e o coração puro, esses subirão. Às vezes a minha preocupação não é participar, sabe o quê? De um momento como esse. A minha preocupação, sabe o quê? Eu quero é subir. Eu quero estar preparado. Quando vier essa pergunta, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no lugar santo? E para que eu possa subir e estar nesse ambiente, irmãos, eu preciso deixar Deus tirar da minha vida o que precisa ser retirado. Às vezes vai trazer dor, mas eu preciso,
para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que Deus está planeando para a minha vida. Terceira coisa que Isaías nos ensina, irmãos, não conviver com pessoas que não amam o Senhor. Ele está dizendo: Senhor, eu estou habitando no meio de um povo de impuros lábios. Eu não estou dizendo que você, sabe o que, não vai conversar com as pessoas, não, porque nós precisamos resgatar ela para Cristo, mas eu não posso conviver, irmãos. Eu não posso conviver com pessoas que não amam o meu Senhor. Eu não posso conviver com pessoas que não caminham seguindo o meu Senhor. Eu preciso ter um posicionamento para que Deus cumpra na minha vida aquilo que Ele está planeando. Salmo 1:1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não tenho que sentar, irmãos. Eu não tenho que conviver com essas pessoas. Eu não posso ignorar. Nós temos que ter sabedoria com as pessoas que nós conhecemos, que não servem ao Senhor, de trazer elas para Cristo. E sabe como que nós vamos trazer, irmãos? Com a mudança do nosso comportamento. Que nós vamos atrair essas pessoas a Cristo. Aqui no Salmo 1 está dizendo: eu não posso sentar, irmãos, na mesa dos escarnecedores. Eu não posso, porque escarnecedor é aqueles que não acreditam em Deus, que blasfemam contra Deus, irmãos. Pessoas que você senta e não acreditam no Deus que você serve, então não serve para sentar comigo. É algo que eu aprendi, sabe o quê? Eu preciso sentar em mesa de pessoas que estão um nível mais além do que eu, irmãos, em Deus. Uma pessoa que ora mais do que eu, uma pessoa que tem um conhecimento melhor do que eu. Não é, sabe o quê? Desvalorizando as pessoas, não é isso. São escolhas que nós fazemos para o nosso crescimento diante de Deus. São escolhas. Então Isaías, ele vê essa necessidade. Eu estou aqui habitando no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo, sabe o quê, irmãos? Pode ser contaminado pelas pessoas, então eu preciso, sabe o quê? Sair delas. Eu preciso me desligar dessas pessoas. Porque somos contaminados, irmãos. Passamos a pegar hábito. Quer ser usado por Deus? Precisa distanciar. Eu preciso distanciar dessas pessoas que blasfemam do meu Deus. Tem que andar com elas. Não tem que estar junto com elas. Posso cumprimentar, bom dia, boa tarde, mas não tem que sentar na mesa com elas. Eu lembro, irmãos, que tinha um rapaz que eu estava a discipular, novo convertido. E aí um rapaz me ligou e falou assim: pastor, eu vi uma pessoa lá no bar, pastor, sentado. Eu passei de outro carro e vi ela sentado na mesa com os meninos lá. Eu acho que estava tomando uma. Eu falei assim: sério, cara? Vocês veem. E aí eu falei assim: não tem cabimento. Tantas horas que eu tenho gastado com esse menino discipulado. Ele está num bar, meu Deus. E aí ele falou comigo, e aí eu fui conversar com esse rapaz. Então, como é que tá as coisas? E começando, eu puxei dele. Ele falou assim: pastor, domingo eu vou levar uns 4 lá para a igreja. Isso é mesmo? Estava lá e falei assim: e aonde você estava conversando com esse pessoal? Não, estava lá no bar do fulano lá. Falei assim: ah, que bênção, vai levar eles. Mas não é um lugar propício para você estar com eles. Sabe por quê? As pessoas passam. Claro que eu não falei com ele que alguém tinha me ligado. Às vezes as pessoas passam e não sabem interpretar o que você está fazendo lá. E se torna um mau testemunho. Né? Então, arruma um lugar mais apropriado para você estar evangelizando aquela pessoa. Porque a visão, irmãos, é de que a pessoa está convivendo com elas. Te vê lá, não quer saber. Pode estar lá, sabe o quê? Eles bebendo todo tipo de bebida lá e você está lá com a sua Coca-Cola, mas não vai adiantar, irmãos. Você está sentado no meio deles. Então eu preciso tomar uma decisão, sabe o quê? De um comportamento de um homem, de uma mulher de Deus, para que Deus cumpra em mim o plano que Ele está planeando.
Então eu preciso, Isaías entendeu isso, irmãos, e ele o quê? Reconheceu, Deus não falou com ele, sai do meio desse povo, não, ele reconheceu, Senhor, ai de mim, Senhor, eu estou aqui habitado no meio desse povo. Claro que é algo ilustrativo ali, irmãos, mas ele está dizendo assim, eu preciso, sabe o quê? Mudar meu comportamento, e isso é para nós. Quer ser usado por Deus, precisa ter percas, irmãos. Quando nós falamos em percas, por estar ouvindo tanto um evangelho triunfalista, que às vezes nós não queremos. Não. Eu preciso ser preparado pelo meu Deus para viver os planos dele. Eu preciso ser avivado. E aonde eu vou ser avivado, irmãos? Diante de Deus. Quarta coisa que ele nos ensina. Depois que ele vê o Senhor, depois que ele vê a necessidade de mudar os seus lábios, depois ele vê ao seu redor, o que acontece, irmãos? No versículo 8, e depois disso, ouvi a voz do Senhor. Eu amo esse texto porque eu falei assim, gente, como que ele ouviu a voz do Senhor? Quarta coisa, meus ouvidos serão abertos quando eu tomar decisões de mudanças diante de Deus. Ele viu, irmãos, ele viu o trono, ele viu os céus abertos, mas depois que ele viu as necessidades que ele precisava mudar, seu ouvido abriu para ouvir o Senhor. Sabe por que muitas pessoas não conseguem mais discernir a voz de Deus? Porque tem vivido em ambientes que não agradam a Deus. Tem estado com pessoas que blasfemam contra Deus. Não consegue ouvir. Eu preciso deixar Deus tocar na minha vida onde precisa ser tocado, irmãos. Eu preciso deixar Deus tirar o que precisa ser tirado na minha vida, para que eu possa ouvir a voz de Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, Deus passa a nos dar direcionamento à nossa vida, porque enquanto eu não estou ouvindo, eu fico perdido. Isaías estava sentindo, eu estou perdido, Senhor, eu não sei o que fazer. Então ele precisava ouvir a voz de Deus, para que Deus pudesse dar a ele um direcionamento. Assim é nossas vidas, irmãos, se eu não abrir mão daquilo que me afasta de Deus, os meus ouvidos serão tampados, eu não consigo discernir Deus falando comigo. Eu venho culto após culto, irmãos, e Deus está falando, e eu continuo do mesmo jeito, porque os meus ouvidos estão tampados. E meus ouvidos só irão ser abertos quando eu tomar uma decisão diante de Deus. Senhor, eu estou decidido, Senhor, toca onde precisa tocar na minha vida, Senhor, me mostra onde precisa ser mudado em mim, Deus. Para que meus ouvidos possam ser abertos para ouvir a Tua voz. Irmãos, Deus está falando. Culto após culto, Deus tem falado no nosso coração, e Deus está falando. E a pergunta é, o tanto que Deus fala conosco e permanecemos do mesmo jeito, o que está errado? O que está acontecendo? Deus tem falado, irmãos, não só em Corroios, Deus tem falado em Lisboa, no Barreiro, todos os lugares onde está sendo ministrada a palavra, Deus está falando, Deus está querendo preparar uma geração forte na Tua palavra para viver aquilo que nós tantos desejamos, um grande avivamento, porque enquanto nós não firmarmos na palavra de Deus, tivermos os nossos lombos cingidos, nós não veremos, nós não vamos conseguir ver, irmãos. Quando a pastora Laís estava falando que às vezes nós estamos ouvindo e só estamos se enchendo, né? Se enchendo. E quando nós nos enchemos, irmãos, vamos trazer no ato figurativo de uma comida natural. Quanto mais você come, você vai se tornando o quê? Obeso. O Daniel falou assim para mim que não, ele é de outro planeta.
Que o menino come, só eu sei. Só eu e Deus que sabemos. E alguns amigos. Mas a tendência de nós ficarmos obesos, irmãos, e quando nós nos tornamos obesos, sabe o que? Que nós não temos movimento. Nós não conseguimos nos movimentar, irmãos. Por isso que Jesus ali em Mateus, ele dá uma grande comissão aos discípulos. Vocês já estão preparados para agora dar seguimento àquilo que eu ensinei vocês. Assim como eu e você, nós já estamos preparados, irmãos, para cumprir o plano de Deus. Mas eu quero comer. Não. Eu preciso é mudar. Preciso é mudar meu comportamento. Ele passa a ouvir a voz do Senhor. Quando nós passamos a ouvir a voz de Deus, irmãos, nós passamos a ter um entendimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu preciso ter um entendimento daquilo que Deus tem para mim, irmãos. Porque às vezes nós queremos tantas coisas e não vivemos aquilo que Deus tem para nós. E os anos passam. Por exemplo, que a pastora Laís deu, que ela queria ser veterinária, né? Bombeira, tantas coisas. Mas eu acredito que aconteceu com ela, que aconteceu com a minha vida, irmãos. Quando eu entendi aquilo que Deus tem para a minha vida, irmãos. Os meus ouvidos se abriu. E eu entendi. Foi que Isaías entendeu. Por isso que Deus estava conversando com a Trindade. Quem nós vamos enviar? Quem há de ir por nós? O que ele fala? Eu, Senhor. Porque quando nós, irmãos, ouvimos a voz de Deus, nós entendemos aquilo que Ele tem para nós. E nós não resistimos. Às vezes você está resistindo até hoje porque você não ouviu a voz de Deus com clareza. Porque a voz dele é inconfundível. Deus estava mostrando para Isaías, sabe o quê? Aquilo que ele estava decidindo, Deus já está dando a resposta para ele. Sabe o quê? Porque quando nós falamos assim, mas eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida, mas e o quê? Ele vai me sustentar em tudo. Deus mostra a Isaías, antes de ele tomar uma decisão, quem ele era. Deus estava dizendo para Isaías, sabe o quê? Não precisa, sabe o quê? Criar expectativa de reis terreno. Mostra, sabe o quê? A sua majestade, o seu poderio, quem ele era. E quando ele toma a decisão, eis-me aqui, e Deus fala assim, então eu vou sustentar agora. Eu preciso entender, irmãos, quem Deus é primeiro na minha vida. Porque senão eu nunca tomo uma decisão diante do Senhor, eu preciso entender quem Ele é. Não basta as pessoas falar que Deus é poderoso, eu preciso, sabe por quê? Ter esse entendimento na minha alma, que Ele é poderoso para suprir todas as minhas necessidades. Isaías tinha que ter esse entendimento, saber quem era Deus. Ele estava habituado de ver um rei terreno, as riquezas do rei terreno, o poderio do rei terreno. Então ele precisava ver quem estava convocando. Por isso que ele falou, eis-me aqui, Senhor. Ele não pensou, irmãos, ele não ficou pensando, será? Deus vai como? Não, eis-me aqui. Mas depois que ele tinha mudado o seu comportamento, para que Deus, irmãos, nos chame e cumpre o chamado dele, nós precisamos, sabe o quê? Renunciar. O que Jesus disse? Quer vir após mim? Renuncia a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Quer renunciar? O evangelho é renúncia, irmãos. Às vezes nós queremos, Senhor, mas depois que o Senhor fala, não, Deus precisa fazer mais nada, já fez o suficiente na minha vida. Deus já fez o suficiente, irmãos, na minha vida e na sua vida.
vezes queremos prova. Quero, Senhor, me dar, fazer isso para... Deus está chamando, irmãos. Estamos nos fins já. Como foi ministrado aqui ontem. Palavra de despertar. Desperta. Desperta, tu que dormes. É hora de acordar, irmãos. Se prepara. Sabe como que nós vamos nos preparar? Foi falado aqui ontem. Aqui, ó. Foi ter bom esse teatro aqui, né? Confronta mesmo. Só você não, me confronta também. Esse teatro aqui. Confronta. Porque o mundo está querendo distrair do que está acontecendo. Quer tirar o nosso foco. Quer tirar o nosso foco, irmãos. Quer tirar o foco o quê? Da palavra de Deus. Vídeos bonitos. Ministrações lindas. E às vezes queremos nos basear nossa caminhada com isso que nós vemos. É bênção, Deus tem usado muitas pessoas. Sim, Deus tem usado muitos pastores. Muitos homens e mulheres de Deus. Sim, tem usado, mas isso não é a minha base, irmãos. Isso não é a minha base. A minha base é aqui, ó, que não tem erro e não tem falha. A palavra de Deus, às vezes nós somos direcionados pelaquilo, sabe o que? Que massageia o nosso ego. Quer tocar nas nossas emoções, algo, sabe o que? Só artificial. Nós queremos, sabe o que? Um alívio na nossa alma para aquele momento. Não, eu preciso o quê? Deixar a palavra entrar, irmãos, dentro de mim, para que ela possa, sabe o quê? Me confrontar o meu erro, para que eu possa mudar o meu comportamento. Porque enquanto eu não mudar o meu comportamento, eu não vou ver aquilo que Isaías viu. Deus está chamando, irmãos. Quando os meus ouvidos são abertos, eu entendo aquilo que Deus tem para a minha vida. Se coloca de pé, por favor. E o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, sabe o que, irmãos? Uma ordenança em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Há uma garantia, irmãos. Queria convidar a equipe de louvor. Onde que Deus precisa tocar na sua vida? O que precisa mudar em você? Para que saiamos daqui, irmãos, realmente avivados. Que esse avivamento venha contagiar-nos outras pessoas com o nosso comportamento. Deixei a equipe de louvor na prova, né? Vou deixar para a ministra. Cadê a ministra? Pode cantar aquele hino santo. Ele te chamou, irmãos. Queria que você fechasse os seus olhos. Aquele que te chamou, Ele é santo. Porque Ele fala em 1 Pedro, sede santo, porque eu sou santo. Quer ver a glória de Deus? Deixa Ele tirar o que precisa ser tirado na sua vida. Essa noite, rasgai-vos não as vossas vestes,
mas sim os vossos corações diante de Deus.